Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bolsonaro nunca foi leal a quem é leal a ele. Ele nunca foi fiel aos fiéis dele, nunca. E isso não é agora que ele é presidente não, tá? Isso sempre foi assim. Durante toda a trajetória política dele, sempre foi um vexame. Ele nunca conseguiu trazer pares para próximo. E a prova disso é que, por exemplo, ele já foi candidato à presidência da Câmara. Já aconteceu isso. E dos 513 deputados, ele teve 4 votos. Sorte dele, que o filho dele estava lá e que ele votou nele. Agora, a gente percebe que é uma regra. O Bolsonaro ele não consegue atrair a confiança das pessoas que estão próximas a ele. E isso se deve exatamente por ele não ser amigo de ninguém. Você vê que assim que ele foi eleito, nós tivemos um caso de fritura do Bebiano. Lamentavelmente faleceu depois, mas o Bebiano foi um responsável pela eleição do Bolsonaro, quase que direto. E assim que ele foi eleito, o Bebiano foi fritado dentro do governo Bolsonaro porque o Bebiano deu uma entrevista para a Globo. E não é só isso, né? A gente vê, por exemplo, o pior ministro da educação da história do Brasil, o Weintraub, que era um sujeito bolsonarista fanático, que defendia Bolsonaro sobre tudo e sobre todos. Hoje, o Weintraub, ele coloca falas que você vê realmente que ele está chateado com o Bolsonaro. Foi abandonado, vamos colocar assim, né? Bolsonaro é fiel e leal aos seus filhos, mas nem a todos, porque no caso recente daquele processo envolvendo o mais novo, o 06, eu nunca sei os números, mas é o mais novinho de todos, que ainda não se candidatou, mas que foi acusado de tráfico de influência, o Bolsonaro quase que meio que lavou as mãos ali, falando, se estiver errado tem que pagar mesmo e tal. Então, nem aos filhos ele é tão leal assim. Só que o que aconteceu agora com relação a Damares é uma situação bem complicada. Vou até trazer para você em detalhes, sempre pedindo para você dar o like aqui. Já estava esquecendo, hein? Tô aqui para te lembrar, dê o like e se inscreva no canal. Mas, por favor, ajude o nosso canal. Por favor, dê esse like, porque a gente consegue conversar com mais pessoas por intermédio do seu like, da sua inscrição. A gente está chegando perto de 327 mil. 327 mil. Muito bacana, né? Então nos ajude aqui. O que aconteceu com a Damares? Como você sabe, a Damares ela dá um apoio para que o Bolsonaro possa ter essa aproximação com o eleitorado evangélico. O Bolsonaro, ele mesmo, não é evangélico, ele é católico. Mesmo que ele tenha sido batizado lá no Rio Jordão por aquele pastor que depois foi preso por corrupção, que estava à frente do PSC, mesmo que tudo aquilo tenha acontecido, ele ainda permanece católico. Ele tem uma ligação com os evangélicos por intermédio, especialmente da mulher dele, a Michele. Só que a Michele também trouxe alguns problemas, porque a Michele ela chegou a defender, assim como o Bolsonaro disse que colocava a cara no fogo pelo pastor Milton, né? Outro ministro da educação trágico e desastroso para o país, né? Ex-ministro. Mesmo que ele tenha falado isso, a Michele inclusive disse, não, ele é um homem de bem, vai provar a sua inocência e tudo mais. Mas é claro que isso arranhou bastante a imagem do Bolsonaro, a ideia de ter aqueles pastores lá dentro, roubando, pedindo propina em ouro, vendendo Bíblia para, sabe, aquela loucura toda que nós sabemos e que até agora, de forma objetiva, não foi apurado ainda. A gente estava esperando essa CPI da educação, mas aí o Pacheco empurra essa CPI para depois das eleições, nada foi apurado como deveria. E aí eu acredito, e aqui é um chute, né? A gente não sabe o que de fato está acontecendo, mas eu imagino que mediante toda essa situação provocada, o Bolsonaro ficou um pouco mais com o pé atrás, né? Com aqueles que a Michele apoia. E a Michele é como se diz lá em Minas Gerais, ele é unicarne. Unicarne! Fala muito lá em Minas, com a Damares, né? Elas são muito amigas, estão muito juntas, porque, logicamente, a Michele tem, junto com a Damares, essa ligação com as igrejas evangélicas. As duas são evangélicas, a Damares é muito evangélica, muito religiosa. A Damares ela entrou no governo Bolsonaro por intermédio de um pastor, né?
que a gente sabe envolvido numa série de problemas e que provavelmente vai querer se lançar candidato esse ano, se envolveu numa série de polêmicas, tem participado de reuniões promovidas pelo Eduardo Bolsonaro nesses congressos que eles chamam de congressos conservadores, mas não tem nada de conservadorismo, são extremistas. Estou falando do Magno Malta. A Damares era assessora do Magno Malta e o próprio Magno Malta não recebeu um cargo dentro do governo Bolsonaro, colocou a Damares lá. E a Damares ela começou a tomar muita relevância exatamente pelas falas mais imbecis, né? Defesa de que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, falas completamente absurdas, essa coisa de falar que encontrou Jesus Cristo numa goiabeira, umas coisas sem sentido, sem nexo, além de atuações muito complicadas no Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, uma coisa assim desastrosa. Então, uma mulher que só se sobressaiu por conta de polêmicas, mas sempre polêmicas muito imbecis, né? Desnecessárias. E agora a Damares quer ser senadora. E ela quer ser senadora pelo Distrito Federal. E é óbvio, né? Não tenho o que dizer, ela precisa do apoio do Bolsonaro, precisa estar junto com o Bolsonaro para poder se lançar. Só que o Bolsonaro abandonou a Damares, deixou ela ver navios, porque agora há pouco, numa reunião do Bolsonaro com outros que vão se candidatar lá no Distrito Federal, foi definido que, em vez de apoiar a Damares, o Bolsonaro vai apoiar a Flávia Arruda. Ela é que será candidata a senadora numa chapa que tem o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha é do MDB. O Bolsonaro é do PL. A Flávia Arruda também é do PL. E o marido dela, o ex-governador José Roberto Arruda, ele também é do PL. Só que o que estava acontecendo? O José Roberto Arruda estava sendo candidato junto com o Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal. E eles entraram num acordo agora em que o José Roberto Arruda vai então ser candidato a deputado federal, a esposa dele, a Flávia Arruda, vai ser candidata a Senado e o Ibanez Rocha ao governo. É bom a gente lembrar que o José Roberto Arruda foi filmado recebendo montes ali de dinheiro envolvido em corrupção, uma coisa vergonhosa, né? E que agora aí meio que na bacia das almas, vamos colocar assim, né? Ele conseguiu se livrar aí de todas essas acusações e vai ser candidato, mas é numa situação lamentável, né? Nós tivemos uma pesquisa recente lá no Distrito Federal e agora mais uma, né? Tivemos 2 pesquisas no período de um mês em que a Flávia Arruda ela está à frente da Damares nas intenções de voto. Ela estava com 21 há um mês, agora ela sobe para 23, mais de 23, né? 23,2% nas intenções de voto, e a Damares estacionada em 14%. Pelo que a gente percebe, o próprio pessoal lá do Distrito Federal não está dando muita moral para a Damares. Então ela ficou numa situação completamente complicada, porque ela mesmo não sabe dizer o que vai fazer. Porque se ela for candidata ao Senado, não vai ter o apoio direto do Bolsonaro, que vai apoiar a Flávia. E muito provavelmente ela vai ter que conversar com o pessoal do partido para ver como que ela vai viabilizar a candidatura dela. Porque se ela for candidata também a deputada federal, o candidato do deputado federal é o corrupto José Roberto Arruda, pelo menos lá no Distrito Federal. Então eles estão estudando para ver se ela vai se candidatar em algum outro estado, qual vai ser a situação dela, mas como se diz aí no termo político, a Damares foi rifada e o Bolsonaro não está assim muito preocupado com isso. Ele já fechou um acordo, já sabe quem ele vai apoiar, quem ele vai estar ao lado, e a Damares agora está chupando o dedo. A gente não sabe ainda dizer o que vai acontecer, porque essa decisão ela foi tomada agora, no final da tarde, agora mesmo. E ainda não temos uma resposta da Damares. Isso está sendo ainda muito pouco comentado e eu imagino que nos próximos dias é que as coisas vão acontecer. Mas já é um exemplo do que é o Bolsonaro.
uma pessoa que esteve ao lado dele no governo, apoiando diretamente e ajudando, né, para que ele pudesse ter essa votação do povo evangélico, trazendo os evangélicos para próximo do Bolsonaro. E essa situação completamente inacreditável, né? Ele falou, não, dane-se você, Damares. Dane-se você. Não vou te apoiar, você que se vira aí, faz o que você quiser. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro que, numa última informação, temos procuradores nos 26 estados que estão cobrando do Aras uma posição a respeito dessa loucura, dessa insanidade que ele cometeu ao falar essas mentiras absurdas para os embaixadores, tratando com embaixadores sobre política local, o que não tem nada a ver, né? Você não vai conversar com embaixadores sobre política local, você vai falar sobre política, obviamente, política internacional, você vai conversar com eles sobre relações de Estado. Tem absolutamente nada a ver com essa questão de expor os embaixadores, essas questões pessoais. A gente gravou um vídeo com todos os detalhes, mais de meia hora de vídeo. Se você tiver interesse, vou deixar o card aqui para você. E a gente sempre pede para você que chega ao final dos vídeos, para que você dê o like, né? Dê esse like aqui. Não custa nada, é de graça. Você pode dar o like, se inscrever no canal, ajudar o nosso trabalho. A gente também pede para você que, se você puder e se você quiser, para que você nos ajude com o nosso Apoia-se. Nós somos um canal independente e a gente se sustenta por intermédio dos nossos seguidores aqui, dos nossos inscritos, do pessoal que dá essa força. Então, se você puder nos ajudar lá no nosso Apoia-se, a gente vai te agradecer bastante. Se você puder fazer uma doação de qualquer valor, veja bem, é qualquer valor, tá? Se você não puder, a gente continua aqui trabalhando de graça. Você ajuda quando você puder. Mas se você puder e se você quiser, qualquer valor pelo Pix vai ajudar bastante o nosso trabalho. A gente está todos os dias aqui trazendo para você informação de qualidade, reflexões importantes, trazendo um retrato fiel do nosso país. Grande abraço, até a próxima.